Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Aqui quem vos fala é a Terezinha, mais uma vez aqui no programa, trazendo as mensagens de Jesus. Está aqui comigo hoje o Antônio Marcos, a Michela. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Michela. Bom dia, Cacá. Um bom dia especial aos nossos queridos ouvintes do terceiro domingo do programa Além da Vida. Nós estamos muito felizes de poder participar mais uma vez, retornando das férias, e de estar aqui para conversarmos e trazermos Jesus ao nosso convívio íntimo, aos nossos corações. Isso é muito agradável. Bom dia, Michela. Bom dia pessoal. Que tenham uma manhã abençoada com Jesus nos nossos corações, trazendo luz, esperança, paz, aqueles todos que precisam. Que o dia hoje seja maravilhoso para todos nós. E como primeiro momento então do nosso programa hoje, nós vamos passar então para o momento espírita, que vai nos trazer o tema Buscando nos Conhecer. Olha, gente, que importante! Será que sabemos realmente quem somos? Nós nos preocupamos com essa questão? Ou acreditamos que ela seja apenas para os filósofos e para os livros de autoajuda? Essa é uma busca fundamental se desejamos ter uma vida mais feliz. Se procuramos nos relacionar melhor. Se queremos enfrentar a vida e seus desafios com mais coragem. É igualmente uma busca desafiadora. Uma busca no sentido oposto de todas as que fizemos até hoje, uma vez que sempre fomos na direção do mundo exterior. Fomos exploradores, desbravadores, conquistadores. Descobrimos novas terras, novas tecnologias, até novos mundos além do nosso. Nossos pés pisaram na Lua, o satélite natural da Terra. Dispomos de instrumentos que nos propiciam observar astros a milhões de anos-luz da Terra. Tornamo-nos extremamente hábeis em olhar para longe. E olhar para dentro. Será que lembramos de voltar nossa atenção para dentro de nós mesmos? Há um universo inexplorado na alma humana. Universo que precisamos descobrir e conhecer. Se teremos que conviver conosco por toda a eternidade, uma vez que o espírito é imortal, que tal convivermos bem? Que tal convivermos em paz, sabendo o que vai em nosso íntimo, nossas imperfeições e potencialidades, por exemplo? Comecemos pela essência de tudo, nossa criação. Somos obra de uma inteligência superior, da maior de todas as inteligências, que também é causa primária de todas as coisas. Assim, podemos afirmar que temos uma origem divina. Nossa origem é importante, é grandiosa. Carregamos em nós a assinatura de uma inteligência que regula o universo através de leis perfeitas. Não somos pouco, somos muito. Fazemos parte de uma engrenagem gigantesca que nossa compreensão ainda não alcança com profundidade, mas que nosso sentimento percebe e se rende humildemente. Como consequência disso, há um segundo ponto, tão importante quanto esse: nossa destinação certa à felicidade. Fomos todos criados simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber. A cada nova existência, Deus nos confere determinada missão, com o fim de nos esclarecer e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição,
pelo conhecimento da verdade. É na conquista dessa perfeição que vamos construindo naturalmente a pura e eterna felicidade. Tudo que existe no meio desse caminho são mecanismos, experiências, estradas que nos levam a esse objetivo. Alguns o alcançamos facilmente, outros rebeldes. Relutamos e permanecemos tempo mais dilatado em sofrimento. Contudo, são sempre escolhas nossas. Somos obras divinas criadas para a felicidade. Buscando nos conhecer, vamos entendendo como funcionamos internamente. Vamos entendendo nossas emoções, nossos sentimentos. Buscando nos conhecer, vamos percebendo nossas tendências, boas e más, reforçando as boas e combatendo as que não mais queremos em nossa vida. Refletindo diariamente sobre quem somos, vamos nos melhorando, tomando decisões sobre nós mesmos e resistindo à atração do mal. Assim, conquistamos o auto-amor, construindo paralelamente o amor ao nosso próximo e, como consequência, entendendo mais do amor ao nosso Criador. É a reforma íntima, o caminho que nos leva ao nosso destino certo. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí a mensagem então de hoje do Momento Espírita. E nos chama a um desafio, né? De nos conhecermos. E nos lembra então daquela mensagem ou daquela fala do grande filósofo quando ele diz assim: conhece-te a ti mesmo. E muitas vezes a gente não se conhece ou não para se conhecer. Não temos tempo às vezes para nos voltarmos a nós mesmos, né? Meditar sobre nós. A gente fica muito, às vezes, preocupado com o outro e esquecemos de nós mesmos. E a gente sabe, sim, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, ele faz, né, essa proposta, né, ele nos convoca a essa proposta de nós nos conhecer, assim, meditando à noite sobre tudo aquilo que a gente fez durante o dia, aquilo que a gente deixou de fazer, aquilo que a gente poderia ter feito e não fez, e através dessas meditações, desses questionamentos, nós vamos então nos conhecendo, sabendo onde que estão as nossas dificuldades, onde que estão as nossas imperfeições, e a partir daí então buscando essa nossa melhora, né, moral, espiritual, né, Antônio? Isso mesmo, nós temos essa dificuldade naturalmente, né? De olhar para dentro de si mesmo, de olhar-nos com esse olhar mais crítico, com essa observação de que aonde eu preciso mudar, aonde eu tenho que melhorar. Isso foi dito por Jesus, né? Ele diz assim: vedes o argueiro no olho do teu irmão e não vedes uma trave na tua frente. Porque para nós sempre foi mais fácil olhar o outro. Sempre foi mais fácil olhar o outro com um olhar mais crítico, às vezes mais duro, e com uma observação de julgamento. Essas questões são sempre muito atuais. E o conhecer a si mesmo requer uma mudança íntima. Requer que nós, olhando para si mesmo, reconheçamos em nós as nossas mazelas, e isso nós vamos ter um olhar mais caridoso para o outro, e não esse olhar mais de julgamento. Porque olhando para nós vamos identificar em nós os problemas do mundo, e aí nós vamos ver que fazemos parte do mundo como também esse problema, e não temos o direito de olhar para o outro com esse olhar de julgamento,
e olhando para nós mesmos, nos julgando, nós estaremos fazendo um grande benefício para a humanidade e buscando melhorar o mundo interior, nós estaremos trabalhando para a mudança do mundo exterior, que já mudou bastante, mas mudou no sentido de muita tecnologia, no sentido de muita informação, aonde hoje nós podemos dizer, a maioria de nós sabemos ler, a maioria de nós, quando não sabemos ler, mas tem o Google que vem e passa a informação. Ah, mas você não sabe ler? Alguém lê para você e passa a informação. É muito difícil alguém hoje não saber ler. Nós temos dificuldade de compreender o texto e de interpretar o texto. Mas a leitura básica, a maioria de nós ainda continua fazendo. Bem diferente do passado, quando você citou o nosso filósofo, o Sócrates, né, que quando ele andava pelo mundo dizendo, conhece a ti mesmo, né? Eu só sei que nada sei. E aí, essa época, a maioria de nós não sabíamos ler. E mesmo assim, hoje, sabendo ler, com dificuldade de compreender e de interpretar, mas sabendo ler, nós temos dificuldade de ler o nosso interior. Temos essa dificuldade, e isso é uma questão, até certo ponto, moral, porque quando eu tenho essa dificuldade de olhar para mim mesmo, é que o meu orgulho, a vergonha que eu sinto de mim, impede, mas essa vergonha não impede de eu olhar para o outro e julgá-lo. Sim. É por isso que a lembrança de Jesus é muito bem-vinda para todos nós. Vede o argueiro no olho do teu irmão e não vedes a trave que está na tua frente. Isso serve para todos nós, viu, gente? Se eu estou falando comigo mesmo e procurando aprender comigo todos os dias. E às vezes, né, Michela, é interessante que a gente leva até um sobressalto quando alguma pessoa vem e nos fala de alguma forma da gente falar ou da gente agir, e a gente leva até um choque e fala assim, nossa, mas eu nunca prestei atenção nisso, nunca tinha prestado atenção nisso, porque tem muita coisa em nós que a gente não presta atenção mesmo, né? É verdade. A gente presta muita atenção no que o outro faz, mas nós mesmos... Tem que vir alguém dizer, sim, né? Às vezes quando eles vêm e apontam, a gente leva até um choque, e aí a gente começa a pensar, meditar sobre aquilo, e dependendo daquele ponto que eles nos chamam a atenção, a gente ainda procura desculpa para amenizar e achar que não é nós não, que não é daquele jeito. É o nosso orgulho em ação. É o orgulho em ação, é aquilo que você disse. Então a gente tem mesmo que ter esse olhar atento para nós, para o nosso interior, para as nossas imperfeições, para os nossos vícios e buscar corrigi-los, né, Michela? E por que é tão importante a gente fazer tudo isso que vocês falaram da reforma íntima e olhar por dentro? Porque Jesus nos disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente conhece os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas situações, a gente consegue trabalhar elas, né? Então, às vezes as pessoas nos dizem, mas por mais que às vezes elas nos dizem de maneira ofensiva ou não, relevar isso e olhar o que realmente aquilo ali está nos afetando e o que a gente precisa fazer, né? O André Luiz, ele tem num livro sobre os 20 exercícios da reforma íntima, né? Emmanuel com o André, que passaram, eu não vou ler todos, mas eu vou passar pelo menos alguns aqui, tá? Que abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária da sua vida. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as suas próprias. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal a ninguém. Então são vários exercícios que vale a pena. Silenciar diante da ofensa. Esquecer do favor prestado. Executar alegremente as próprias obrigações. Então são exercícios que a gente vai fazendo no dia a dia, porque
O que a gente repete é igual um aprendizado. O que a gente repete 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco isso está incorporado de uma tal maneira que se torna parte de nós. E é assim que a gente aprende, não é, Antônio, que é professor? A gente às vezes aprende pela repetição mesmo. A não compreende no começo, vai indo, e a gente se transforma com essa repetição das coisas e com a mudança do nosso pensamento e com o nosso conhecimento de nós mesmos, que é conhecendo a verdade, né? É isso mesmo, Michela. É boa esses 20 passos aí da nossa mudança, da nossa observação. Sem esquecer, né, que esses 20 passos aí é o Evangelho buscando vivê-lo, né? Isso é tirado do Evangelho. Tirado do Evangelho, Então vamos lá, gente. Vamos então para porque nós estamos estudando, né, no terceiro domingo, então a gente estuda o livro Vida e Atos dos Apóstolos. E hoje a lição que nós vamos aqui refletir é Pedro cura Enéas. Vou pedir para o Antônio ler, Antônio. Então vamos lá. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitam em Lida. Achou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te sara, levanta-te e faze a tua cama. Ele logo se levantou. Viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Capítulo 9, versículos 32 a 35 do livro Atos dos Apóstolos. Esse texto é só assim a título de informação, né? A gente vê em outros livros, né, de Atos, algumas mudanças nessa leitura aqui, tá? Então, quando fala assim, olha, Pedro desceu também aos santos que habitam em Lida. Então, assim, desceu aos santos, quer dizer, desceu aos cristãos que habitavam lá. Então, Pedro vai visitar aqueles cristãos. A gente vai ver essas mudançazinhas assim no Novo Testamento, que foi uma tradução do Haroldo Dias, que ele traduz diretamente do grego, né? Então a gente vê lá nessa passagem essas pequenas mudanças, né? Não de interpretação, mas de escrita, né? De tradução. E aí ele diz assim também, lá no texto ele fala assim, que o Enéas ele estava paralisado, né? Quer dizer, como Lucas era médico, ele usava termo da medicina, né? Então ele falava assim que lá o Enéas estava paralisado, porque paralítico é um adjetivo, é o adjetivo que foi dado a Enéas, né? Paralítico, mas a doença é o paralisado. E onde faze a tua cama, ela arruma a tua cama. Então a gente vê assim algumas mudançazinhas que no contexto todo não vai fazer nenhuma diferença, né? De interpretar alguma coisa, não faz diferença nenhuma, mas que assim a gente sempre é um alerta, porque muitas vezes a gente quer pegar algum texto, né, lá do Evangelho, né, principalmente lá no Antigo Testamento, a gente leva assim ao pé da letra. E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque a gente vê assim que as interpretações, as traduções, às vezes dá um sentido meio que diferente daquilo que realmente tá querendo dizer o texto, né? E no texto de Haroldo, como ele tá traduzindo diretamente do grego, então é uma coisa assim que eu acho às vezes até mais legítima, né? Mas é só a título de informação, tá, gente? Mas nada que vá mudar a história, né? E aí é muito interessante que Karl Barth, ele começa a explicação desse texto, e a gente vai ficar eu acho que a gente vai ficar assim meio aqui em cima das explicações de Karl Barth. Ele diz assim, ó, uma das principais características dos apóstolos era a cura de enfermo, e Pedro possuía esse dom em alta escala. Então a gente vê assim que
todos nós somos médiums, todos. Mas uns têm essa sensibilidade mais, como digo assim, mais aflorada, vamos dizer assim. E mesmo dentre os apóstolos, todos eles tinham essa facilidade, vamos dizer assim, de curar, tá? Eles tinham esse poder de curar. Mas Pedro, ele ia muito a mais além, né? Ele curava. E veja só, a gente vê assim, Pedro, quando fala em Pedro, a gente pensa assim, naquele homem, aquele pescador rude, grosseirão, mas a gente vê que ele tinha uma coisa muito presente nele, que era o amor, né? E que é um dos fundamentos para que possa acontecer essa coisa da cura, né, Antônio? Sim, eu aqui pensando, você fala Pedro, e lembrando de Pedro, Pedro é dos primeiros que Jesus convida para o apostolado. E Jesus diz a ele assim: vem que eu te farei um pescador de homens. E nós ficamos aqui a pensar, por que curar as pessoas, né? E a cura, naquela época, era algo que acontecia e tocava o coração de todos. Para poder a divulgação da Boa Nova, tocando o coração, ela, nesse magnetismo, ela atingia uma maioria de pessoas, já que o conhecimento era muito restrito. Nós estamos falando de um período muito complicado, numa época quando Cristo vem ao mundo, um mundo muito bruto ainda, onde as pessoas não tinham informações, não tinham conhecimento de leitura, ninguém sabia ler. Pouquíssimas pessoas sabiam ler. Como iria divulgar isso para tocar o cérebro das pessoas através da sabedoria de cada um? As pessoas eram muito limitadas, elas simplesmente viviam, se alimentavam, tinha as questões dos prazeres humanos e a vida do trabalho, e alguns nem isso, as doenças os travavam de uma forma que eles se tornavam mendigos, até porque as pessoas que não tinham sobrenome sofriam muito mais. Então, a questão da cura, ela tocava o coração e ela ia muito profundamente na mudança da crença daqueles. E era necessário que todos absorvessem a crença do Deus único através dessa vivência do Cristo, através dessa vivência do amor, porque o Cristo já havia sido crucificado, já estava ausente fisicamente, mas ele estava presente em espírito através dos seus apóstolos nessa luta incessante de levar esse conhecimento através dessa prática da cura. E isso era muito importante. E quando a gente lembra, isso fazia com que o próprio apóstolo mudasse. Ele mesmo, porque nós vamos ter um Pedro antes do Cristo, vamos conhecer um Pedro durante a convivência com Cristo. Você lembrou bem, né? Quando nós lembramos de Pedro, um homem rude, um homem bruto, né? Um pescador, né? Uma pessoa simples, vamos dizer, mas uma pessoa pura. Uma pessoa pura que ela não tinha, eles normalmente eles eram assim, eles eram muito puros, inocentes, né? Eles se descobriam junto ao Cristo e se ficavam maravilhados. Imagina se nós hoje ainda ficamos maravilhados com as coisas que o Cristo fazia, imagina eles, né? Que estavam ali naquele período. Então, Pedro, além de Jesus convidá-lo e dizer assim, vem que eu te farei um pescador de homens, Jesus, aí nós vamos lembrar de Pedro, Jesus caminhando sobre as águas, e Pedro é convidado por Jesus, dizer, vem, e aí ele vai e vacila naquele momento, e vai afundando e afunda, e ainda sem esquecer, no momento da prisão do Cristo, Jesus vai preso e Pedro ainda tira a espada e arranca a orelha de um dos soldados. Então, veja como Pedro tem ações assim no Evangelho
que remete a nós mesmos, para que nós, como seres humanos, ainda imperfeitos, que estamos em processo de evolução e necessitamos urgentemente colocar Jesus dentro dos nossos conceitos, colocarmos Jesus dentro de nós mesmos, conhecendo a nós mesmos, para que Ele caiba em nosso coração. E aí nós vamos lembrar que Pedro mudou. Pedro não é mais aquele homem. Pedro hoje, o Pedro de hoje, ele está muito mais próximo de Jesus do que nós. Com certeza. Então, nós precisamos realmente, lembrando da passagem do conhece-te a ti mesmo, verificar em nós o que há ainda em nós, daquelas lembranças que temos de um Pedro, um homem rude, um homem bruto, um simples pescador, para o que ele se tornou, né? Um pescador de homem, um homem que curava, que no seu magnetismo transmitia o sentimento, o amor de Jesus para aqueles que necessitavam. E nessa cura aqui nós vamos perceber que não é simplesmente curar Enéas, simplesmente por curar. Mas o curar vai lembrar o quê? Uma obrigação nossa. Quando você se cura, você tem que mudar. Você precisa mudar. Não pode permanecer o mesmo. É uma oportunidade. A cura é uma oportunidade. Vai precisar despender bastante vontade também, né? A força da vontade de se curar, de se transformar, né, Antônio? O que o Antônio estava comentando tudo aí é mais ou menos o que Caibar está falando aqui, no segundo parágrafo, quando ele diz assim, olha, as curas espirituais produziam grande contribuição para a conversão dos incrédulos, né? Bem isso aí, ó. Não só era o enfermo curado, como se convertia, mas todos os que tinham seguro conhecimento do caso. E aí a gente fica pensando, né, Michela, a gente ouve, né, quando você está estudando o Evangelho, vendo lá, você vê tantas curas que aconteciam, e a gente fica pensando assim, que essas curas só se produziam ou só aconteceram lá, no tempo de Jesus. E a gente esquece que essas curas, elas são até hoje. Até hoje essas curas existem, tá? E a gente vê muito isso daí nos trabalhos, né, que acontece, né, Michela, Antônio, nos centros espíritas, muitas pessoas, e eu estou falando aqui do centro espírita, gente, é lógico que nós estamos falando da doutrina espírita, mas essas curas, elas se processam em todas as religiões, em todo segmento religioso elas se processam, não só aqui. E aí a gente vai falar assim, mas por que lá era mais assim, as curas parece que eram mais... né, era leprosos, era paralíticos, era que andavam. Mas a gente tem que pensar, vamos começar a pensar lá, como o Antônio estava falando, lá no tempo de Jesus. Jesus, quando ele veio com uma missão, era instalar o reino de Deus nos corações dos homens, isso a gente está sabendo. Sozinho, ele fazer isso tudo, ele poderia até fazer, mas ninguém vive só, e ele já começou a mostrar a primeira lei, né, a lei de sociedade, né, que todos nós precisamos um dos outros para a gente conseguir crescer, evoluir. E Jesus então convida os apóstolos. Naquela época, se Jesus usasse só da palavra para falar do reino de Deus, para falar sobre as mudanças que tenha que se operar no coração dos homens, ele ia levar mais tempo. E lembra que a gente está falando para um povo ignorante, nós estamos falando para um povo rude ainda, né? E isso daí ia demorar muito tempo até fazer todo aquele movimento, né, de mudança, de conversão. As curas, ao contrário, elas eram, ele utilizava-se, né, às vezes tinha lá um tanto de multidão, acontecia uma situação, ele fazia a cura, e muitos eles se transformavam, se modificavam através daquele exemplo de Jesus, né? Então, por isso que ele fala aqui, olha, convertia-se o curado, mas também todos aqueles que estavam lá. Então, isso daí era mais rápido
a difusão da mensagem de Jesus. Ela andava muito mais rápido do que se ele ficava. Porque aí a gente vai cair naquela frase que diz assim que a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta, né? Através dos exemplos de Jesus, então muitas pessoas ao mesmo tempo eram modificadas. E aí Caibachute vai dizer assim lá na frente: o amor ele opera milagres ao passo que a sabedoria é tardia em ação. Então a cura tinha esse efeito mais rápido de trazer as mudanças que Jesus pretendia no coração das pessoas, né, Michela? E o incrédulo, né, ele acredita mais rápido com a cura, né, com as coisas acontecendo, mas é necessário lembrar, meus caros amigos, que a cura e esse dom dos apóstolos e de todos os outros, né, que os têm, é lembrado que é necessário 3 pilares, né, a fé, a caridade e o amor. Sem esses 3 pilares não há cura. E Jesus traz isso em todos, quando ele coloca, ele traz em Mateus, ele traz em Lucas, em Marcos. E em Lucas, ele coloca lá que curai os enfermos que naquelas casas houverem, né? E diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Por que ele diz isso, gente? Porque não existe o doente curado e não doutrinado, ou seja, não iniciado em Deus e nas suas faculdades, ele vai retornar à doença ou coisa pior. Lembra que Jesus falava, melhore isso para que coisa pior não te aconteça. Porque ele cura a pessoa. Mas se a pessoa não se melhorar e não seguir, não se autoconhecer e se mudar a fazer a reforma íntima e não continuar a levar o legado que Jesus ensinou, há coisas piores que podem vir se agravar. Então o doente, aquele doente que não continua a receber os ensinamentos e a se modificar, ele pode vir a ter outras dificuldades sem compreensão. Porque todas as dificuldades que tenhamos, elas têm um propósito. Como nós falamos, Deus é amor. Deus não é punitivo, não existe Deus punitivo. Deus é puro amor. E não há um pai que um filho lhe pede pão que lhe daria uma serpente, né? Ou uma pedra. Então, Deus também não nos dá. Deus não pune ninguém. Mas todas as coisas que nos acontecem, elas têm um propósito. Um propósito de melhoria, um propósito de expiação, de retorno, para que a gente possa realmente estar com Deus, estar com Ele em nossos corações e fazer essa transformação da necessidade, da nossa cura. Porque a cura física é uma coisa, mas a cura espiritual é outra, que precisa daí da sabedoria, do autoconhecimento, da transformação, né, Teca? Com certeza, se não houver isso daí, não tem porquê. A gente vê assim que Jesus falava mesmo, se a tua fé te curou, vai e não peques mais, quer dizer, não vá fazer as mesmas coisas que você fazia antes, né? Porque, transforme-se. Sim, transforme, é a transformação. E ele falava isso para todos que ele curava, né? E quando a gente fala da cura, a gente fala, lógico, da cura do corpo, que é o que Pedro está fazendo aqui com Enéas, curando o corpo, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que fazer as curas da alma também, né? Porque está relacionado. Na questão 556 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta então para os espíritos, certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? A gente via assim, Jesus, ele não fazia assim grandes coisas para poder curar. Ou ele colocava a mão no ombro. Tem o caso daquela passagem da mulher hemorroíça, que é bem característico, quer dizer, Jesus nem toca nela. É ela que toca as vestes de Jesus. E aí ela é curada. E ele diz assim, olha, quem foi que me tocou? Senhor, mas no meio de tanta gente, como que nós vamos poder saber quem foi que te tocou? Ele falou assim, mas alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude, né? É o magnetismo,
né? Essa coisa do magnetismo, assim, é uma coisa meio complicada, que seria uma aula, teria que dar uma aula sobre isso daí para a gente entender direito como é que se processa. Mas os espíritos vão responder para Kardec nessa questão, que ele diz assim, olha, a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimento e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos o ajudam. Então, como a Michela estava dizendo, a gente tem que colocar em todo esse trabalho, e que Pedro tinha muito isso, que nós comentamos já no início, o amor, a pureza de coração, né? Para que isso daí também ajude a processar essa cura, né? Gente, todos nós temos o amor latente em nós, né? E todos nós temos essa força magnética, nós podemos fazer isso. Basta olhar assim, uma mãe, quando a criança está lá chorando e a mãe pega e fica ali conversando com a mãe, você acha que naquele momento ela está fazendo o quê? Ela está passando esse fluido magnético para essa criança, para acalmá-la, ou então quando uma criança cai, né, eu faço isso muito com a minha netinha, né, ela cai e chora um pouquinho, vem lá mostrando lá, a gente fala assim, ai, vem cá, que a vovó vai dar um beijinho, aí a criança já sai brincando porque curou. Mas de uma certa forma, a gente passa fluido magnético nessa situação e há a cura. E os apóstolos tinham isso muito, eles sabiam muito bem trabalhar esse fluido magnético todo e fazia essa cura. Então, com um simples toque, realizava-se essas curas, modificava-se. E aí a gente também tem que ter muito cuidado para que isso não se transforme num sensacionalismo, né? É uma coisa que Kardec vai falar aqui, os espíritos estão falando para Kardec nessa questão, né? Porque muitas vezes a pessoa vai fazer um trabalho de cura, né? E aí precisa de um público para isso. Aí acaba virando um sensacionalismo. Aquela que viu isso acontecer vai passar para outra pessoa e faz disso daí uma forma miraculosa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a cura, ela sempre vem nos trazer lições. Sempre. Como a Michela disse, a maior dela é a transformação, a mudança. E todos nós podemos fazer isso. Olha, basta ver também, gente, as benzedeiras. E a benzedeira era uma pessoa culta, uma pessoa... Não, era uma pessoa simples do povo, mas que traz, assim, aquele desejo de fazer o bem, de auxiliar, de amparar. E ela usava esse fluido magnético que ela tinha, e através do benzimento de uma oração, ela fazia as curas, né, Antônio Marcos? Isso mesmo. São muitas lições, são muitas oportunidades que temos de aprender alguma coisa. E doutrina espírita, ela tem essa missão também de trazer essa luz aos ensinamentos do Evangelho do Cristo, lembrando sempre que tudo está dentro da natureza, tudo faz parte da natureza. Naquele período, pouco se conhecia sobre a ciência. E apesar de ter acontecido esse cisma de rompimento durante o decorrer da história da ciência e da religião, a doutrina espírita vem trazer a união da ciência e da religião. Allan Kardec deixa isso bem claro em O Evangelho segundo o Espiritismo, a união da ciência e da religião. Não é mais duas coisas, mas uma só coisa, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E hoje nós sabemos disso, porque antigamente se tinha pouco conhecimento, e esse cisma, um conhecimento querendo sobrepor o outro, isso só fazia isso negando o outro. Nós sabemos que não há mais necessidade disso. A doutrina espírita veio para caminhar junto com o outro, quer dizer, religião e ciência, caminhar juntos. Esse processo de cura, hoje não é mais permitido uma coisa desse tipo, porque existe até problemas com relação às leis, os conselhos médicos,
Uma pessoa não pode sair fazendo curas aí como se fosse um médico, sem ter certificado, não pode estar receitando, não pode. Essas coisas que acontecem, que acontecia no passado, que hoje não há mais necessidade disso acontecer. Até porque, como Terezinha bem lembrou, as pessoas querem se aproveitarem de situações para aparecerem e causar o sensacionalismo, como ela mesma usou esse termo, aproveitando esse termo. Mas vamos lembrar de que quando Jesus ensinava, ele deixava bem claro, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita. Isso quer dizer que façamos de forma desinteressada. Vamos fazer porque é necessário fazer, porque isso é amor. E é justamente esse amor que devemos passar uns pelos outros, passar um para o outro. E lembrando, né, temos até no Evangelho o capítulo 26, né? Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Então, a gente tem que lembrar que tudo aquilo que é pago pode não ser realmente um dom, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Porque elas às vezes vão fazer só aquilo ali, mas não vai transformar. Quando Deus disse, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, Ele quis dizer, dá esse amor, dá essa provisão, porque não é só aquela cura, mas é uma transformação, né? E Ele fala ainda também no capítulo 15, no Evangelho, quem quiser ler os dois, eu acho que vale a pena, buscai e achareis. Então Ele fala, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, mesmo que a pessoa procure um auxílio e tudo mais, é necessário que ela se ajude, é necessário que ela se transforme, é necessário que ela entre realmente nessa tentativa de mudança interna para seguir os ensinamentos de Jesus. Porque todo aquele que assim o fizer, o céu também vai ajudar. Deus também estará do vosso lado. Então lembrai-vos sempre que o que tu recebeis gratuitamente, dai gratuitamente. Se tu recebeu instrução, se tu recebeu inteligência, dai àquele que ainda não a possui. Se tu recebeste o dom da cura, curai aquele que precisa. Se tu recebesse o dom da conversa, conversai com aquele que tanto precisa que alguém o ouça. Se tu recebeste o dom, aí se tu recebeste nesta vida, às vezes, uma provisão melhor em termos de dinheiro, ajude aquele que não o tem. Dai gratuitamente aquilo que recebeste gratuitamente dos céus. Lembrando que nós, tudo que nós temos e recebemos, e que nós temos hoje, as nossas posições e tudo mais, foram e podem ser retiradas a qualquer momento, porque não é nosso, é emprestado. Deus nos deu para essa situação da vida, para que aprendamos com ela. Então dai gratuitamente àquele que precisa. E te ajuda, porque neste momento, quando tu fizeres a caridade verdadeira, a caridade sem a intenção de ser reconhecido, seja na terra, seja no céu, a caridade por amor, tu estarás te ajudando e Deus te ajudará, né, Teca? Com certeza. Nós temos que buscar, né, isso daí, né? Nós temos que buscar o auxílio, nós temos que buscar o socorro, né? A gente não pode ficar esperando que tudo caia do céu, né? A gente tem que estar sempre em constante atividade. No livro, como é o nome do livro aqui? Viver em Plenitude, de Richard Simonetti, ele vai falar, logo no finalzinho do livro, ele vai falar a respeito das curas, né? Das curas do corpo, e ele traz um monte de explicação que eu acho bastante interessante, né? Quem puder adquirir ou emprestar esse livro, né? Geralmente nas bibliotecas dos centros espíritas, geralmente tem, na nossa, pelo menos Allan Kardec tem, né? Para quem quiser estudar, e ele vai falar bastante a respeito
dessas curas sobre o magnetismo, sobre o magnetizador, né? E ele vai falar também, trazer também naquele livro, os benefícios também do passe, né? Que também é uma forma de auxílio que a gente leva àqueles que lá vão, né, em busca. E a hora que eu estava vendo isso daqui, eu me lembrei de que uma vez o Dr. Júpiter, né, aqui de Londrina, muito conhecido, ele fez uma palestra lá no Allan Kardec, de Cambé, e ele estava falando, né, que quando eles vão lá para Sacramento, Uberaba, lá para aquela região, tinha uma senhora lá que todos gostavam, né, e queriam tomar passe com ela, porque falava assim que o passe da Dona Maria, Dona Aparecida, não me lembro bem o nome da mulher, o passe era um passe, nossa, era reconfortador, né, e energia, era um passe que curava. E eles falavam assim, nossa, mas o que a senhora faz? O que é? Ela falava assim, nada, meu filho, eu só rezo um Pai Nosso, né? Quer dizer, a oração era o meio, mas o sentimento, aquele sentimento de fazer o bem, aquele sentimento de auxílio, isso tudo estava envolvido. Então o passe, ele é curativo também, ele é uma forma também de cura, exatamente por isso, porque a hora que você está fazendo o passe, você está transmitindo energias para aquela pessoa e refazendo, né, modificando às vezes a energia que aquela pessoa está trazendo, né, e sai de lá assim aliviada e confortada, né, Antônio? Isso mesmo, a transfusão, né, a transmissão de energia através do passe, ela é muito benéfica e faz com que a partir daquele momento nós tenhamos uma nova visão do problema, aproveitando também a energia que está ali na casa, a presença amiga do nosso anjo guardião. É momento de reflexão. Tudo é momento de reflexão nesses instantes de cura. Para nós, para todos nós, para você que está nos ouvindo, para todos nós temos que lembrar bem que a cura não é só a cura física, mas principalmente a cura espiritual. E esse termo salvação que traz na teologia religiosa, ele é justamente sobre salvar-se de uma cura. E salvar-se para quê, né? Quando você se salva para realizar algo. E é o que você vai realizar? Vamos realizar o bem, vamos realizar algo bom, o belo. Vamos transmitir isso por onde passarmos, nas nossas profissões, no nosso lar, na nossa casa, no ambiente em que convivemos. É para isso que estamos aqui, para aprendermos a amar, a vivermos cada vez mais próximo daquilo que o Evangelho nos convida a viver. Como disse o Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Eis aí toda a lei e os profetas. Isso não é uma simples frase, é uma verdade que devemos senti-la, vivenciá-la todos os dias. E não é tão simples, principalmente trabalhar as nossas emoções, trabalhar isso com muita seriedade, porque o mundo está mudando, o mundo irá mudar, e se nós não se adaptarmos ao mundo, nós teremos que viver em um mundo diferente desse que está se modificando, está nessa transição planetária onde estamos caminhando para um mundo melhor. Vamos buscar a nossa cura de espírito, né, Michela? E Jesus em Marcos, capítulo do 16 ao 18, ele fala assim, que os verdadeiros discípulos de Jesus, que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, eles dão tudo sem nada pedirem, porque esse é o que Jesus fez para nós. Ele deu tudo a nós e nada pediu.
Ele deu sua própria vida quando veio encarnado e nada nos pediu em troca. Ele só quis dizer: meus filhos, Deus, nosso Pai, ora por vocês e pede para que vocês o sigam. Ele deu tudo sem nada nos pedir, né, Teca? Sim, é aquela coisa, né, Michela? O sentimento, o amor, a vontade de fazer o bem. Isso, gente, não tem preço, né? Então, se você tem todas essas virtudes, né? Se você tem toda essa disposição, não tem nem por que você cobrar, né? Não tem nem por que você querer receber por uma coisa que você tem e é abundante em você, você tem mais é que dar, você tem mais é que passar isso, né? A gente vê assim que muitos o Evangelho ele está cheio de exemplos que Jesus faz e mostra a transformação então das criaturas, né? Gente, olha, mas eu deixo para vocês então o Livro dos Médiuns, capítulo 14, capítulo 8 e a Gênese também, onde ela vai nos falar bastante a respeito de cura, mas que não vai dar tempo de nós comentarmos isso não, porque nós vamos começar então agora a passar para a reflexão espírita com o Dr. José Antônio e ele vai nos trazer como título Caridade Tardia. Olá, amigos. Hoje eu vou fazer uma reflexão um pouco diferente, porque em vez de pegar um texto da doutrina, eu vou pegar uma frase daquelas pérolas que o Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito venerando, ele empresta-nos caridosamente para o nosso aprendizado. Esse espírito tanto bem já fez e faz para a humanidade, indistintamente de qual religião que sejam as pessoas, pela sua grandeza moral, pela sua grandeza espiritual, pela sua prestatividade. E através de Chico Xavier, certa vez, num comentário entre amigos espíritas, se falava da questão de vamos construir uma instituição para a caridade em tal cidade, lá onde nós vivemos, que lá não tem instituição espírita de caridade, só tem a casa de estudo espírita. Tem o centro espírita, mas não tem a caridade, a prática da área social, vamos dizer assim. E eles estavam há meses discutindo. Então, quando termina, eles fazem uma prece e o Chico recebe uma mensagem do Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra chama a atenção daquele grupo dizendo assim: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Olha, gente, o que o Dr. Bezerra quer dizer? Quer dizer que a necessidade está lá na porta deles, eles não tinham feito absolutamente nada. Então eu me recordei de um fato que eu passei que me envergonha, mas que me marcou tão profundamente de maneira que me ensinou. É o tipo do erro com o qual você aprende para nunca mais errar. Eu dava plantão no hospital evangélico aqui da cidade de Londrina, vizinha Cambé, onde moro, conurbação, tudo junto, unido, são 12 quilômetros. Então ir ali, vir aqui é uma coisa só. Toda tarde dava plantão das 2 às 4 no ambulatório, não era no pronto-socorro, era no ambulatório. Ficava lá 2 horas. E numa dessas tardes eu recebi a visita de um viajante de laboratório. Esse viajante, ele chega, faz propaganda dos remédios, desde a Novalgina antiga até os lançamentos. E ele falou para mim, olha, doutor, está sendo lançado um produto novo, específico para dores hepáticas, não existe no mercado até hoje. Então, para quem tem dor no fígado, isso aqui é o remédio. Me deixou umas amostras. Aí eu me recordei que a nossa casa espírita, lá em Londrina, núcleo espírita Hugo Gonçalves, naquela época chamava Casa do Pão só, que era só posto de assistência. Depois se transformou num núcleo completo de atividades e nós homenageamos o nosso Sr. Hugo. Me lembrei que o marido da zeladora da nossa casa, já há alguns anos zeladora, desenvolveu um câncer de fígado. E ele estava sofrendo muito. E era um caso incurável. E ele na cama, aquela pele toda amarelada, o abdômen todo distendido, dores insuportáveis. Quando aquele viajante deixa aquelas amostras, na hora eu lembrei dele. Só que nós tínhamos feito um plantão de visita a esse nosso amigo. Seu Asterino, o nome dele eu nunca vi antes nem depois, Asterino. O seu Asterino
recebia visita dos grupos da nossa casa toda semana. E junto, pessoas de outras religiões que iam junto, faziam as preces, nós dávamos o passe, levávamos um bolinho para a família. E a esposa dele é Dona Odete, muito solista. Recebi segunda-feira o remédio, e meu dia de visita era quinta. E eu, caridosamente, peguei o remédio, botei no porta-luva do carro e fiquei esperando quinta-feira. E ele com câncer de fígado, com cólicas insuportáveis, e eu com remédio novo no carro, esperando a minha visita, a minha hora de dar o plantão espiritual, de espírita, pseudo-espírita. O que aconteceu? Aconteceu que quando chegou quinta-feira, 5:30 da tarde mais ou menos, cheguei na frente da casa, num bairro muito simples. Dona Odete lavava a calçada. Eu falei: oi, Dona Odete, boa tarde, como é que está a senhora Asterina? Ela olhou para mim e falou assim: nem entre, ele não quer receber visita. Eu falei: por quê? Porque ele está tendo muita dor já faz alguns dias do fígado, e ele tem pedido a Deus para aliviar a dor, e a dor não tem passado. Então ele não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de visita, não quer mais saber de ninguém. E eu com remédio no carro específico para o problema dele, principalmente para câncer, dentro, nem sei mais o nome do remédio, dentro do porta-luva do meu carro. Fui lá, peguei vários frasquinhos, falei para a Dona Odete: Dona Odete, ponha lá 35, 40 gotas num copo de água, eu vou entrar, eu vou visitá-lo, assim que eu estiver conversando com ele, a senhora entra com o remédio, fazendo um favor. E eu cheguei lá, o senhor Asterino estava deitado naquela cama de casal, voltado para a parede, ele não olhava para a porta onde eu cheguei. E eu falei: boa tarde, senhor Asterino. Ele resmungou. Boa tarde por quê? Mas resmungando, não dava nem para entender direito o que ele falava. Ô senhor Asterino, é o doutor Zé Antônio aqui da casa do doutor. Eu falei: quero saber nem de você, nem de Deus. Ele já estava de mal com Deus. Eu falei: por quê, senhor Asterino? Faz 3, 4 dias que eu estou com essa dor insuportável, não aguento mais. Já pedi para Deus. Sabe o que eu acho? Olha o raciocínio do senhor Asterino no auge do sofrimento. Eu acho que Deus, ele só se preocupa com a gente depois que vai para o lado de lá. Do lado de cá ele não liga muito. Olha o raciocínio, coitado de uma pessoa magoada com Deus, porque não tinha alívio para a sua dor. Aí eu contei para ele, falei: senhor Asterino, há 3 dias eu recebi a visita de um representante de uma indústria farmacêutica que me trouxe um remédio específico para dores como a do senhor. Só que em vez de trazê-lo imediatamente para o senhor, eu resolvi trazer no dia da minha visita, que é hoje. O senhor Asterino foi virando na cama com tanta dificuldade, virando para o meu lado, deitado. Foi virando, ele olhou para mim. Eu acho que ele me fulminava. Ele olhou para mim e disse assim: então não foi Deus que esqueceu de mim, foi você? Eu falei: fui eu. E aí que eu me relacionei com essa mensagem do Dr. Bezerra. Quando a caridade é muito premeditada, é muito discutida, é muito programada, o socorro chega tarde. Nisso entra a Dona Odete com remédio, analgésico, antispasmódico, dá para ele toma, abre um sorriso largo no rosto, como dizendo: Deus existe, Deus é bom, Deus está presente, nunca me abandonou. Mas ele tem que contar com pessoas que vão te contar. Não dá para ter crédito, né? Aí ele olhou para mim e falou: doutor, então foi você que me esqueceu? Falei: senhor Asterino, fui eu que te esqueci. E se Jesus tiver que contar com pessoas como eu, ele vai ser duro ele fazer o trabalho dele aqui na Terra. Aprendi muito, nunca mais permiti que isso acontecesse na minha vida. Então eu apresento isso para vocês, para que esse episódio da minha vida sirva de exemplo para vocês, que vocês pensem nisso. A mensagem do Dr. Bezerra: caridade, quando é muito discutida, muito premeditada, o socorro pode chegar tarde. Obrigado. Olha só, gente, que mensagem que o Zé Antônio nos deixa. Uma lição para todos nós, né? Porque muitas vezes a gente deixa para fazer amanhã. Amanhã eu começo a fazer uma visita para um doente. Amanhã eu começo a fazer algum trabalho em prol do outro. Ou quando eu me aposentar, né? E a gente sabe que a dor, ela está aí, campeando ainda.
E se a gente começar a deixar para até aposentar, meu Deus, o que seria dessas pessoas que estão necessitando da nossa palavra amiga ou dos nossos braços, né, para ser ajudado? Então não vamos deixar o que pode ser feito hoje, deixar para amanhã, né, Antônio? Com certeza, vamos sempre lembrar disso. E assim eu me despeço de vocês, desejando um bom domingo, que Deus abençoe a vida de vocês e façamos hoje, sempre o dia é hoje. Muita paz. Michela? E aí, como o Antônio fez também, né? Errar a gente erra, né? Mas o importante é a gente aprender e modificar para que isso nunca mais se ocorra, aquele erro, né? E aí mais esse exemplo ele deixou para nós. Então, um bom domingo a todos, que Deus esteja em seus lares, em sua família, em seus amigos e em toda a terra, né? Bom domingo a todos, uma semana de muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.